Bom dia, começar aqui minha preparação. São 6h05 da manhã. Essa semana tem uns 3 treinos de rotina aí para fazer. Os 3 treinos de corrida e os treinos de força. Grande parte dos dias eu costumo fazer o treino híbrido. Um treino de corrida costuma ser pela manhã e o treino de força à tarde. Agora eu vou fazer um teste ortostático. Um pouquinho de água aqui para umedecer e ter uma conexão melhor. Esse teste é bem interessante. O relógio que eu uso é esse Polar V800, é um modelo antigo, 2017, ele era top de linha. Hoje em dia ele já está um pouco atrasado com relação a algumas funções, tem outros modelos aí da Polar com mais funções e que também tem o que me interessa nesse aqui principalmente, que é o teste. Além de todas as opções de registros que ele tem, bem legal. Bom, vou fazer o teste, daqui a pouco eu volto para fazer meu cafezinho. Então, teste feito. Como é que funciona esse teste? Fico um tempinho deitado e inicia o registro. Depois desse tempo, alguns minutos deitado, ele dá um bip e eu mudo da posição de deitado para em pé. O que é interessante? Quando você faz essa transição de deitado para em pé, ocorre um aumento brusco na frequência cardíaca, mediado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O simpático é aquele que faz acelerar o coração, e o parasimpático é como se fosse um freio, ele faz desacelerar. Quando esse sistema está desregulado pelo estresse ou pelo excesso de exercício, que também gera um estresse, a resposta fica reduzida e o sistema simpático ele muitas vezes acaba predominando. Então a tendência é a sua frequência cardíaca ficar muito alta ou que não regule. Por quê? Se em 60 batimentos por minuto, o seu coração não vai bater uma vez a cada segundo. Às vezes ele vai bater 1,2 segundos entre um batimento e outro, às vezes 900 e pouco entre um batimento e outro. Então o mais interessante é que ele esteja oscilando essa distância entre o tempo dos batimentos. Quanto maior essa variação, melhor para o sistema. Quanto mais certinho ele tiver, sei lá, uma a cada segundo, menos variação está tendo. Então isso não é interessante. No repouso, durante o período deitado, a frequência ficou em 55 batimentos. Quando eu levantei, fiquei de pé, a média foi de 90 batimentos. E ele registra também o pico. Geralmente, em torno de 15 segundos após a transição de deitado para em pé, a frequência cardíaca começa a subir muito. Por quê? Grande parte do sangue fica concentrado nos membros inferiores, parte baixa. E aí começa a ter uma diminuição do sangue que começa a ir para a parte superior. E aí então os baroreceptores, os receptores de pressão, percebem, captam essa informação de que tem menos sangue subindo, menos oxigênio chegando ao cérebro. O que acontece? O centro cardioacelerador no sistema nervoso manda uma informação imediata para que o coração acelere. Por isso que nos primeiros segundos tem esse pico. Então a frequência sobe muito, depois ela desce um pouco e fica mais ou menos estabilizada ali. Então, isso é bem nítido quando você faz um teste captando os intervalos RR e coloca num gráfico. É bem interessante de ver. Bom, agora bora preparar um café.
Para essas corridas que eu faço pela manhã, em geral, só tomo um pouquinho de café mesmo. Não tomo café da manhã, como nada. Só isso. Não tomo nenhum tipo de suplemento. Nunca tomei. É algo que provavelmente mais pra frente eu devo começar a consumir com o intuito de melhorar um pouco a performance, já que o objetivo é correr esses 10 km em 40 minutos. Eu vou tentar chegar nesses 10 km em 40 minutos sem a necessidade de usar nenhum suplemento. Como já comentei, estou usando apenas um tênis desde o início do projeto. Já é um tênis que eu já usava para correr, porque eu defendo que um corpo forte e estável, ele é capaz de conseguir grandes coisas. Por exemplo, fazer isso que eu quero fazer, que não é fácil, mas eu acredito que é possível. Então, se o tênis não rasgar até o fim do projeto, eu vou usar ele em todos os treinos de corrida, seja intervalado, seja mais longo, seja um treino mais curto e mais intenso. Tá dando certo, estou evoluindo de pouco em pouco e o tênis ainda está sustentando. Vamos ver se ele vai conseguir manter. Aqui é o meu espaço, onde eu faço treino de força, de equipamento, barra, kettlebell, sandbag. E esse é o tênis que eu estou falando, que é o único que eu estou usando. Já está um pouco embaqueado, já tem um furinho aqui. Os cachorros fizeram uma brincadeira com ele aqui. Mas enfim, vou estar usando esse tênis até ele não aguentar mais ou até que o projeto se cumpra e eu corra os 10 km em 40 minutos. Até aqui, né? Não sei se você já ouviu falar, mas é sempre bom dar uma conferida se não tem nenhum bichinho dentro do tênis, né? Aqui na parte externa, a maior parte do tempo. Hoje eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou registrar, quando finalizar o último sprint, eu vou finalizar a atividade e vou registrar 2 minutos caminhando, que é uma coisa bem interessante e que é importante em ver como que a sua frequência cardíaca se comporta após o exercício. Então ela tem que ter uma queda grande nos primeiros 2 minutos. Isso é bem importante que esteja acontecendo. Hoje vou fazer um intervalado, vou fazer ali 10 vezes de 400 metros. Não vou levar celular, até porque fica muito mais difícil correr carregando o celular. Não tenho nenhum suporte aqui que seja interessante e que não me atrapalhe na corrida. Então, por hoje vai ser isso, os 10 de 400 metros, vou fazer uns educativos, umas acelerações, trote, como aquecimento, e depois mais ou menos 1 km retornando para casa, que é a manutenção ali, uma volta calma, mas em atividade. Treino feito conforme planejado, 2 km de aquecimento, incluindo os educativos, uns trotes, acelerações. Dentro desses 2 km fiz tudo isso, fiz lá os 10 de 400. Hoje foi bem doído, tinha um tempinho que eu não fazia intervalado, desde o dia lá que eu fiquei ruim e vim readaptando para isso. Foram 10 de 400, ali o ritmo, o tempo ali para cada sprint ficou ali em torno de 1,20 a 1,30. Os últimos 2 foram bem doídos para manter abaixo de 1,30, mas foi bom. Finalizou isso, eu fiz o que eu comentei, caminhada de 2 minutos para mostrar a redução da frequência cardíaca logo após estímulos de alta intensidade. Interessante. Passados os 2 minutos, corri mais 1 km até chegar em casa, num ritmo mais leve. Só que nesse 1 km, embora um ritmo bem mais leve, frequência cardíaca lá em cima, 170 acima. Então, o sistema está precisando fortalecer um pouco, adaptar um pouco mais para gerar essa adaptação e o último km de recuperação não ser com frequência cardíaca tão alta. Mas bora treinar para melhorar isso. Valeu, mais tarde tem treino de força. E agora, tomar café. Você pode até não gostar, viu?
Mas que isso é bom, é? Então já aconteceu em alguns treinos de eu chegar muito em cima da hora e não conseguir nem tomar café. Isso é ruim pra caramba, porque como nesses treinos mais cedo eu não como nada, só tomo um cafezinho. No dia que eu não consigo, que eu chego, e aí na sequência já vou dar aula online ali 1 hora, que eu atendo alunos à distância, para treinamento. E aí que eu vou tomar café só umas 9 horas, a fome tá grande, já passou um período longo do treino até eu poder tomar café, então é bem chato. Então, tomar um café aqui rapidão, pãozinho com ovo, café com leite, parte da minha rotina. O que eu costumo comer mais? Cuscuz, tapioca, café da manhã, geralmente é isso. Pão também, só que menos frequente. Cuscuz é o que manda. É bom demais. Tá aqui uma coisa interessante, que é o que eu comentei que faria após finalizar o treino. Logo após o 10º sprint, eu finalizei a atividade e comecei uma caminhada. Aqui mostra em 2 minutos a recuperação da frequência cardíaca logo após. Então observe que aqui no início a frequência chegou aqui logo no início 188 batimentos por minuto. E aí eu fui caminhando. O primeiro minuto de 188 baixou para 162. E com 2 minutos para 133. Então foi uma redução aí de 55 batimentos em 2 minutos. Isso é bem interessante, já esteve melhor quando eu estava na rotina de treino intervalado mais forte. No primeiro minuto teve uma redução aí de 162, 188, de 26 batimentos. Já foi melhor, também já foi muito pior. Então é isso, é interessante você observar o que acontece com a sua frequência cardíaca nos primeiros minutos após o treino. Então você pode fazer isso, em dias de treino intervalado, ou em dia de um treino mais intenso que você finaliza ali próximo à frequência cardíaca máxima, observar isso. Finalizou, reinicia ali uma marcação, uma gravação, e observa os 2 minutos iniciais, como a frequência vai reduzir. Isso é bem interessante. Outra coisa legal aqui para observar. Tá aqui, ó, os registros das 10 vezes, os 10 sprints e o comportamento da frequência cardíaca a cada sprint. Então, o natural, né? Ao final do sprint, a frequência cardíaca está lá no teto. No primeiro aqui, 180, caiu, chegou ali até 140 no final do primeiro minuto, no final do minuto de descanso. Na segunda, e aí vai caindo. Então, a cada sprint, o teto vai ficando ali um pouco mais alto. Então, a cada sprint ela vai, na maioria aqui, subindo um pouco mais. E também o nível ali da recuperação também fica mais fraco. Fraco do ponto de vista de não baixar tanto. Conforme você vai aumentando os estímulos ali, perto já dos 10. Aqui, ó. No sexto, a frequência cardíaca chegou a 188. Caiu para 165. Então vai ficar oscilando mais ou menos nisso aqui já nos últimos. 187. Caiu para 165. Foi a 188. Caiu para 165. 188. 189. Caiu para 166. Chegou de novo a 189. Então isso aqui na teoria, isso aqui está um pouco acima do que seria esperado para meu 100%. Se fizer aquele cálculo de 220 menos a idade, 189 já é mais do que seria esperado do meu 100% da frequência cardíaca. Mas, no geral, nos treinos intervalados isso acontece. Não tem nenhum problema, não incomoda nada. É bem interessante. Eu observo a linha da velocidade. Manteve a cada sprint próximo ali de 3,30, mais ou menos a velocidade que estava acontecendo, o ritmo. Interessante observar isso aqui. E conforme os treinos vão evoluindo, você fica mais eficiente, ou esse teto fica um pouco mais baixo para a mesma intensidade, ou a recuperação fica um pouco maior. Ao final do primeiro minuto, ao final de cada minuto, a frequência cai um pouco mais.
Mas aqui ela ficou no geral perto dos 165 nos últimos, ali do sexto em diante. E nos anteriores ali até o quinto, ela estava caindo um pouco mais. Interessante observar essas coisas. Arrumamos o serviço aqui hoje. Um cano entupiu aqui, tive que quebrar um pedacinho aqui do piso, vou ter que arrumar uma caixa de gordura aqui, uma caixa de passagem. Faz parte da rotina. Então, é isso. Bom, como já trabalhei com muitas coisas nessa vida, sei fazer de tudo um pouco. Então, deixa eu terminar aquilo ali. Mais tarde tem treino. O treino agora vai ser às 18, porque os 16 não dá mais pra treinar. Me enrolei muito aqui fazendo esse serviço. E agora às 18 eu faço meu treino, porque 17 tem que dar aula online. Simbora. Agora a área já tá limpa de novo. Bora treinar, né? Não vai desligar isso aí não, hein, rapazinho? Daniel, tu vai derrubar isso daí, Daniel. Se afasta. Fica ali olhando, ó. Olha de lá. Quarenta quilos, agora vamos para 60 e ver o que sai. Para 60, 8 repetições. Fazer mais 2 séries, tentando manter isso. Essa semana o treino das corridas vai estar mais intenso. Então o treino de força aqui vai estar um pouco menos intenso. Não vai estar bobo, mas também não vai ser tão pesado. Agora para fechar, fazer uma sequência aqui. Agachamento goblet com 32 kg e depois flexão. O agachamento farei 12 repetições. Lembrando que hoje o agachamento está leve, então um pouco mais de repetições. E flexão farei 15 repetições. Vou fazer essa sequência 3 vezes. Com descanso entre cada série. Mexe não, tá, neném? Vem cá fazendo com o papai, vem. Faz aqui com o papai. Esse é pesado, viu? Segura. Segura na blusa. Segura.
pega dentro. Desce. Essa pesou, viu? Tu pesa. Bom, hoje vai fechar nisso. Não vou filmar as próximas séries. Mas vai ser isso. Mais 2 séries, 12 agachamentos, 15 flexões. Só que as próximas eu vou fazer sem esse pezinho aqui nas costas. Dá tchau. Fala um beijo. Beijo e até a próxima. E agora se inscreve no canal. Perebinha.